É bom que nós iniciemos falando que tempestade não é uma possibilidade. Tempestade é uma realidade a ser enfrentada na vida a dois. Todo casal enfrenta tempestades. Aí nós podemos perguntar por que casais enfrentam tempestades. Porque todo projeto que se levanta em nome de Deus atrai de forma direta as investidas de Satanás. Casamento é um projeto de Deus. Sendo um projeto de Deus, a partir do momento que um homem e uma mulher se unem pelos laços do matrimônio, automaticamente se tornam alvo das investidas de Satanás. Então, vida 2 inclui a realidade da tempestade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos um quadro que é pintado para nos falar dessa realidade. Nós temos dois homens, nós temos duas investidas numa construção. Um construiu a casa sobre a areia. O outro cavou, achou a rocha e edificou na rocha. Duas realidades, duas condições, duas investidas, dois homens, dois perfis, duas realidades. Mas, de repente, é trazido para o texto a realidade da tempestade. Ventos fortes, águas que caíram, correntes que se levantaram e deram contra na vida dos dois. Tanto o que edificou na areia, quanto o que edificou na rocha. Significa dizer que, independente de como nós conduzamos a vida, independente de como nós trabalhemos a realidade da nossa vida, a tempestade vem. A tempestade vem para todos. A diferença é como nós edificamos. A diferença é a estrutura. A diferença são os fundamentos. A tempestade é verdade na vida de todos. Todo casal, todo casamento enfrenta as tempestades. Então, é a primeira verdade que nós precisamos considerar. Existem tempestades. Casamento é um grande projeto. E como todo grande projeto, há uma necessidade de um profissional qualificado, preparado para a execução. Quando nós vamos fazer um puxadinho em casa, quando nós vamos fazer um quartinho, quando nós vamos fazer uma varandinha, quando nós vamos fazer uma latadinha, nós podemos chamar qualquer pedreiro e qualquer meia colher que o serviço será feito. Mas quando nós falamos de grandes projetos, nós precisamos de grandes profissionais. Nós precisamos de profissionais qualificados, preparados para a execução. Até para ler o projeto, não é qualquer um que lê. Existem pedreiros que, se você entrega para ele um projeto, um grande projeto, ele não sabe nem ler o projeto. Para um grande projeto, é necessário um grande profissional. E é bom que consideremos que casamento é um grande projeto. É um projeto desenhado pelo próprio Deus. É um grande projeto. O problema é que a grande maioria entra para o casamento sem preparo, sem qualificação necessária. Lidam com o casamento como se fosse brincadeira. Lidam com o casamento como se fosse mais uma aventura, não sabendo que a partir do momento que abraçam o casamento, estão atraindo as investidas de Satanás. Se tornam alvo das investidas de Satanás.
Então, é o motivo de termos muitos casamentos destruídos, é o motivo pelo qual temos muitos casamentos vivendo a realidade distorcida do propósito, motivo pelo qual nós temos muitos lares desgraçados, a palavra é essa, porque o diabo investiu contra, se não separou o casal, se o casal não foi separado, o lar foi estabelecido na perspectiva da guerra. Uma realidade de desgraça dominando muitos lares, porque os lares vivem a realidade proposta pelo casal. Então, é bom que nós consideremos isso. Casamento é um grande projeto. Para um grande projeto, é necessário mão de obra qualificada. E a verdade, infelizmente, nós entramos no casamento despreparados. Muitos não sabem nem o que é casamento. Muitos não sabem nem para que casar. Pode ser que consiga responder a pergunta por que casar? Ou por que se casou? E quando respondem apenas o porquê casar, sem entender o para quê, é impossível alcançar a plenitude da vida a dois, aquilo que foi desenhado pela mão do Todo-Poderoso. Porque muitos casamentos, muitas relações são travadas sem conhecimento, sem preparo, sem conhecimento de causa, sem saber para quê. E nesse espaço, o diabo tem ganhado muito espaço. Infelizmente, nós temos muitos casais separados, nós temos muitos casais vivendo juntos numa perspectiva de guerra, comprometendo posteridades, porque eu acho e tenho certeza, eu tenho certeza que o grande problema não são apenas aqueles que se separam. O grande problema são aqueles que vivem juntos, como marido e mulher, dentro de uma proposta de casamento, distorcidos do propósito, vivendo e promovendo uma realidade de miséria para a posteridade. Porque o que nós temos hoje são milhares e milhares de filhos com a alma marcada pela realidade de miséria estabelecida dentro de uma casa por um casal fora do propósito. Não alcançou, não conseguiu, foram frustraram e estabeleceram uma realidade de miséria. E o diabo tem ganhado muito espaço nessa área. E, infelizmente, não só fora do contexto igreja. Infelizmente, é mesmo dentro do contexto igreja. E, em especial, dentro do contexto igreja, onde a ideia da preservação do casamento é tratada de forma muito direta. Nós nos casamos para não nos separarmos. Isso é um princípio estabelecido por Deus. Casamento é até que a morte nos separe. E muitos nessa ideia da preservação do casamento se esquecem de estabelecer o que foi determinado por Deus, estabelecem uma realidade de miséria e comprometem uma posteridade com essa realidade de miséria por conta de uma vida distorcida do propósito, uma realidade de guerra entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea, e os meninos à volta vivendo essa realidade de desgraça, estabelecendo realidade de desgraça para a posteridade, e é o que nós temos visto em muitos casos acontecendo. Só para complementar o que o pastor falou até agora, principalmente para nós mulheres nesse contexto, muitas vezes é preciso a gente ficar com Cristo do que ficar com a razão em um casamento, né? Em ambas as partes, porque
é melhor escolher ser feliz, seguir firme, do que simplesmente abortar o projeto de Deus na vida do casal, sabendo que trará grandes consequências para os nossos filhos, né? No amanhã, a desestrutura dentro do lar, ou a separação mesmo do casal, pode às vezes impedir o projeto de Deus na vida das crianças, não é verdade? Muito bem colocado. Agora, o que nós temos que considerar também é que não estou fazendo apologia à separação. O que nós precisamos considerar é que nós não podemos nos separar, não devemos nos separar. Agora, também, nós não podemos aceitar a ideia de, em vivermos juntos ou em vivendo juntos, não vivamos o propósito estabelecido por Deus. Essa questão ela é extremamente delicada, porque, olha só, quando nós temos uma proposta fora do propósito, uma proposta aceita, eu aceito a proposta, mas não considero o propósito, eu me torno um agente de destruição, causador de decepção, de frustração, de dor. Então, dentro do casamento, nós precisamos considerar o que nós tratamos de forma muito direta, a ideia de casados para sempre. Mas também devemos perguntar como nós viveremos casados para sempre. Essa é a pergunta que nós precisamos levantar. Como estão vivendo? Como estão conduzindo a responsabilidade na condução desse grande projeto? São preparados? Pastor, eu me casei. Aldo e Leandra nos casamos despreparados. Sou filho de pastor. A Leandra é filha de pastor. Nos casamos despreparados. É uma verdade. E isso me assustou. Quando eu pensava estar preparado, fui deparado com uma realidade e cheguei a uma conclusão que não estava preparado. Nós não nos preparamos. Nós não somos preparados. Pecamos na condução. Precisamos considerar tudo isso. E quando nós falamos de vida a dois, nós precisamos entender que, no contexto igreja, a igreja tem uma responsabilidade. Eu, em muitos casos, no meu ministério de aconselhamento pastoral, em muitos casos recebendo casais, ouvindo casais, em muitas situações, como pastor, representante de uma igreja, eu tive que pedir perdão ao casal em nome da igreja. Eles me contaram a vida, me contaram os problemas, e eu, analisando o que me era trazido, eu chegava a uma conclusão. A igreja pecou. A igreja pecou na condução. A igreja pecou na formação. Porque há uma participação. A igreja promete algo. A igreja aponta um ideal. A igreja pinta um quadro de forma muito clara, muito bem delineado, e nos apresenta: esse é o ideal. Mas o grande problema é que, em muitos casos, nós não somos preparados para alcançar o ideal. Nós temos um ideal desenhado e a pergunta é: como eu posso alcançar o ideal? Como eu posso chegar lá? A realidade é esta. O ideal é aquele. E quando eu vivo uma realidade fora de um ideal no qual os meus olhos são postos, acontece algo na minha alma, frustração. Quando nós temos um ideal não alcançado, nós nos frustramos. E a frustração é uma realidade de miséria na condução da vida. Uma pessoa desmotivada, você consegue lá motivá-la e colocá-la a produzir outra vez. Mas uma pessoa frustrada é extremamente
complicado conduzi-la ou levá-la à produção novamente. Então, há uma preocupação. Nós temos um ideal. O ideal foi estabelecido pelo próprio Deus. É isso. É aquilo. Nós precisamos chegar lá, nós precisamos alcançar. Agora, nós precisamos de ferramentas. Nós precisamos de preparo. E eu tenho que dizer, até para gerar preocupação em nós, na proposta, e não apenas na proposta, na condução, nós precisamos olhar para o casamento com olhos de responsabilidade. Nós precisamos preparar os nossos filhos para o casamento. Nós precisamos preparar os nossos jovens, enquanto namorados, para o casamento. Nós precisamos criar estrutura de formação. Nós precisamos falar mais de relacionamentos. Nós precisamos falar mais sobre vida a dois. Nós precisamos começar a inculcar na cabeça dos nossos filhos as verdades do casamento, as verdades alinhadas com o propósito estabelecido por Deus. E não tem outra maneira de nós inculcarmos nos nossos meninos a não ser através do exemplo, a não ser através das relações do dia a dia, na perspectiva do dia a dia em casa. Não tem como formar, não tem como estabelecer referência sem exemplo. Então, nós precisamos investir. E eu louvo a Deus, você me disse ainda há pouco que Quirinópolis promoveu o encontro de casais. Infelizmente, e eu entendo a questão da necessidade de limitação de vagas, não é? Glória a Deus, porque as igrejas estão investindo nessa pauta. Nós precisamos de formar melhor os nossos jovens para enfrentar o casamento. Ainda estão aí? Estamos sim, estamos te ouvindo. Olha, pastor, esse foi uma boa colocação, mas eu tenho certeza que Deus colocou uma palavra no seu coração para o pastor estar falando com o público. Para a glória de Deus, tem bastante gente nos acompanhando, tem bastante aparelhos conectados. Então, agora eu vou deixar o pastor estar falando aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração para estar transmitindo para os ouvintes. Porque Deus sabe o que cada um está precisando ouvir. Então, deixa Deus te usar. Muito bem. Eu quero aproveitar essa oportunidade e falar, já que foi proposto nesse primeiro momento a vida a dois, casamento, relacionamento conjugal, eu quero falar um pouquinho sobre essa verdade toda que envolve o casamento. Nós somos seres humanos. Eu sou um ser humano, você é um ser humano, nós somos seres humanos. E a primeira verdade a ser considerada em qualquer empreitada da vida, em qualquer área da vida, em qualquer busca da vida humana, é a humanidade. Nós precisamos ter essa consciência, nós somos seres humanos. Nós nos relacionamos em 3 níveis do ponto de vista natural. Nós nos relacionamos com o mundo cósmico, não é? Nesse mundo cósmico nós temos uma realidade mineral, vegetal, inconsciente, não é? Nós nos relacionamos, exercemos poder, nós nos valemos, nós lançamos mão do mundo à nossa volta, dos recursos vegetais, minerais. Nós nos relacionamos com o mundo animal, com os animais, foram trazidos e a nós foi dado o poder, o domínio sobre, o próprio Deus disse, dominai sobre, não é? Então nós temos o domínio sobre o nosso pet, cachorro, gato, vaca, boi, sobre os animais, são
poderíamos dizer, semiconscientes. Nós temos os nossos bichinhos, por exemplo, eu tenho uma cadela. Então, olha só, nós temos o infra-animal, o mundo animal, e nós temos gente, seres humanos. Precisamos considerar isso. Quando eu me relaciono com uma árvore, não é? Eu me relaciono com uma realidade inconsciente. Quando eu me relaciono com um bicho, com o meu animal, com o meu gato, com a minha cadela, eu me relaciono com um animal semiconsciente, um animal que pensa, mas não tem consciência que pensa. Ela pensa. Por exemplo, a minha cadela pensa, e eu tenho domínio sobre ela. Só que ela não tem consciência que pensa, ela pensa e não tem consciência que pensa. Só que eu me relaciono também com gente, ser humano. O ser humano é um ser que pensa e tem consciência de que pensa. Nós somos isso, nós somos seres humanos, nós estamos num nível superior. Nós fomos feitos com propósito. Para mim e você que me ouve através da Rede Maravilha, Deus estabeleceu um propósito. Nós precisamos entender isso. Nós somos seres humanos. O Senhor Deus sopra nas narinas do boneco de barro o ruá do Espírito. E quando Deus sopra nas narinas do boneco de barro, o texto sagrado diz que o homem se fez alma vivente. Nós somos essa realidade tricotômica, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Nós somos isso. Então eu não posso me relacionar com os que à minha volta estão, com os seres humanos, de qualquer maneira. Esses relacionamentos, eles precisam serem estabelecidos com essa consciência. Nós somos seres humanos, há uma humanidade a ser considerada. Eu sou muito preocupado com os chavões que nós decoramos e muitas vezes não paramos para entender e compreender a dimensão, a profundidade daquilo que estamos falando. Nós falamos muito que Jesus veio para salvar a humanidade. E nós somos tendentes a pensarmos nessa ideia de Jesus salvando a humanidade apenas do ponto de vista coletividade. Quando eu digo Jesus veio salvar a humanidade, eu penso em a humanidade, o grande número de pessoas, tantos como a areia da praia, diz a nossa canção, não é? Tantos como a areia da praia, aquela multidão, que é isso? Isso que Jesus salvou, a humanidade que Jesus salvou. Mas é bom que nós consideremos que Jesus veio para salvar a humanidade do ponto de vista da individualidade. É da individualidade para a coletividade. Como Jesus salva a humanidade? Salvando a minha humanidade. Jesus veio para a humanidade. Jesus veio colocar em ordem a humanidade. Jesus veio estabelecer o equilíbrio para a realidade humana. Aquilo que o pecado desajustou, o desequilíbrio que o pecado trouxe, o estrago que o pecado produziu na realidade humana, Jesus veio para salvar isso. Motivo pelo qual Jesus viveu. Nós somos muito aficionados na realidade do nascimento, da morte e ressurreição de Jesus. Porém, nós não podemos nos esquecer que Jesus viveu. Jesus viveu como homem. Essa vida vivida por Jesus enquanto homem, como homem, não foi por acaso. O evangelho de Jesus é a vida vivida por Jesus como homem, para que estabelecesse para mim e para você, para nós, referência de vida humana equilibrada. Então nós precisamos investir nessa humanidade. E não tem como eu investir na humanidade, não tem como eu ter a minha humanidade restaurada, equilibrada. Não tem como eu colocar em ordem espírito, alma e corpo e não considerar
no outro, no que está à minha volta, essa realidade espírito, alma e corpo. Não tem como ajustar um casamento sem que as partes, sem que os cônjuges considerem entre si essa realidade. Marido olhando para a mulher e dizendo, ali dentro tem uma alma. O homem olhando para a mulher e dizendo, o homem olhando para a mulher e dizendo, lá dentro tem uma alma. A mulher olhando para o homem e dizendo, lá tem uma alma. Considerar essa verdade. Essa verdade precisa ser considerada nas relações. Eu, quando me relaciono com os meus irmãos, com os quais congrego, por mais que eu exerça a autoridade, eu tenho que ter a consciência e a responsabilidade de conduzir essa relação, considerando eu conduzo gente, me relaciono com pessoas. Então, esse equilíbrio estabelecido é essa vida nova que o apóstolo Paulo aponta de forma muito direta nas suas missivas. Ele diz, nós estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E ele não diz que eis que tudo se fará novo, apontando para a posteridade, não. Ou que seja, apontando para a eternidade, não. Se fez novo. Nova vida em Cristo Jesus. E nova vida em Cristo Jesus é uma vida em equilíbrio. Uma humanidade restaurada. Jesus veio para salvar a minha alma, me levar para os céus, mas depois que esse equilíbrio for estabelecido. Então, relações desequilibradas é produto de humanidade desequilibrada. Relacione-se considerando a verdade na qual inseridos estamos, presos estamos. Nós vivemos presos a uma realidade. Nós somos essa realidade. E quando não consideramos essas verdades, essa realidade tricotômica nos relacionamentos, é impossível a vida equilibrar. É impossível equilibrar a vida e não se relacionar equilibradamente. Quando um relacionamento é comprometido, a questão é verdades comprometidas, subjetividades comprometidas. Então, a minha palavra é invista na humanidade. Pastor, essa mensagem é humanista? Não é humanista. Essa mensagem é a proposta estabelecida por Deus através de Jesus Cristo, enquanto viveu. E a referência que nós temos é a vida vivida por Jesus enquanto homem no planeta Terra. Para que um casamento seja equilibrado, nós precisamos de um homem e uma mulher relacionando-se equilibradamente. E para que esse relacionamento seja equilibrado, os indivíduos precisam de equilíbrio. E o que produz esse equilíbrio na vida do homem, da mulher, é a presença gloriosa do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós. Jesus, quando da sua partida, e os discípulos tomaram consciência que Jesus retornaria para o Pai, eles ficaram perturbados e Jesus disse, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, o Espírito Santo não viria. Então Jesus foi, voltou para o Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir, habitar em nós, produzir o equilíbrio que nós precisamos. Então, eu e você possamos investir no nosso relacionamento com Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais equilibrados nós nos tornamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, melhor ser humano nós nos tornamos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, melhor pai, melhor esposo, melhor esposa, melhor mãe, melhor amigo, melhor cidadão, melhor crente, melhor membro de igreja, melhor obreiro, melhor pastor.
Então esse é o caminho. Investamos nisso, que essa busca esteja presente no nosso dia a dia. Eu tenho dito aos que comigo caminham, nós precisamos melhorar a cada dia. E a proposta é essa. O sábio escreve dizendo, e ele inicia a sua fala com uma conjunção adversativa, e eu gosto do texto quando inicia com a adversativa, mais, no entanto, porém, todavia, a vereda do justo é como o raiar da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Essa é a nossa busca. Nós somos justos, e justos, trazido pelo sábio, não é o que não peca. Justo é aquele que foi justificado através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E agora vive esse processo que nós chamamos de santificação. Nós melhoramos a cada dia. Eu hoje sou melhor do que ontem. E se você me encontrar amanhã, e se nós tivermos a oportunidade de fazermos um programa juntos amanhã, eu vou estar melhor. E eu tenho certeza que eu te encontrarei melhor. Que essa realidade domine a nossa vida, a nossa caminhada. E nós vamos de fé em fé até ser dia perfeito, melhorando a cada dia em todas as áreas e em todos os aspectos. Em nome de Jesus. Amém?